preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo... Pessoal, eu estava vendo aqui um trechinho, já vi várias vezes esses trechos desse vídeo aqui. É um vídeo do Ministério da Educação propagando as inscrições que começarão agora, no dia 11 de maio, vão até o dia 22 do Enem, o Enem desse ano, né? E é chocante, é absurdo você ver que o governo federal tem a insensibilidade de tentar garantir a manutenção do Enem nesse momento onde a gente tem uma quarentena, uma pandemia graçando o país, centenas de pessoas internadas nesse momento, milhares de infectados, já passamos um número absurdo de mortos, 8.000 mortos, enfim, um número muito grande de mortos no Brasil, subnotificação. As coisas não estão normais nesse país e o governo federal tentando manter o Enem. A gente sabe que as aulas estão paralisadas em todo o país, tanto na rede pública quanto na rede privada, e nós temos um número muito grande de alunos e de jovens que vão fazer as provas do Enem que estão fora das salas de aula. Entretanto, existe uma classe de jovens que são aqueles filhos das elites, da galera que tem mais grana, mais possibilidades, que continuam estudando. Quem tem dinheiro, as famílias que têm possibilidade, colocam seus filhos em professor particular ou fazendo videoaula, né? Quem tem possibilidades coloca seu filho em instrução à distância, ensino à distância, enfim. E eu vou deixar com vocês aqui, antes de continuar, um trechinho dessa propaganda do Ministério da Educação. Se liga. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Bom, como vocês puderam ver, nesse trecho o Ministério da Educação claramente esquece ou negligencia de forma muito grave, muito perversa, os milhões e milhões de jovens que nós temos na rede pública e principalmente aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade social e que não têm condição de estudar, não têm condição nesse momento de ter um ambiente arejado ou um ambiente confortável para estudar. Quantos jovens hoje moram nas periferias, nas favelas, em casas, dividindo cômodos com 1, 2, 3, 4, 8 pessoas, e não tem condição de sentar para ler um livro, tirar ali para estudar. As bibliotecas estão fechadas, os centros de estudo estão fechados, né? E, além disso, tem um outro problema muito grave. A maioria dos jovens brasileiros pode, inclusive, ter smartphone, telefone, mas tem acesso limitado à internet, geralmente só às redes sociais, e os pacotes de dados não permitem que esse jovem acesse a web de forma livre para baixar conteúdo, para fazer pesquisas, enfim. Sem contar que a maioria dos jovens brasileiros acessa a internet pelo celular e não por um computador, não por um notebook ou um desktop, o que acaba fazendo com que ele seja muito prejudicado na hora de ler um conteúdo, enfim, ter acesso à informação. Nesse sentido, eu queria dizer para vocês que essa situação é muito grave. O governo federal notoriamente quer condenar e retirar das universidades públicas aqueles jovens mais vulneráveis, os jovens da rede pública, os jovens mais pobres, e quer favorecer claramente o acesso àqueles que já têm condição, né? Nesse período da pandemia, os únicos jovens que podem estudar e continuar mantendo atualização em relação aos conteúdos são aqueles que têm uma casa ampla, têm um local para estudar, têm condições mínimas de higiene, de limpeza e de infraestrutura para sentar, pegar o seu notebook, ler, enfim, com acesso à internet, uma boa rede de dados. E essa não é a realidade da maioria da população brasileira, da maioria dos jovens que concorrem no Enem. Então, claramente o que a gente vê é uma ação deliberada do governo federal no sentido de promover, a partir desse momento de quarentena, uma exclusão em massa de jovens da rede pública, das universidades que são públicas, portanto, direito desses jovens. Então, esse vídeo eu faço aqui para vocês no sentido de um apelo. Ajude a compartilhar, a gente tem que brigar muito na justiça e em outros meios para que o governo federal suspenda o Enem. Não pode haver inscrições agora no dia 11, a gente não pode ter provas do Enem esse ano, a gente está vendo uma excepcionalidade e a gente não pode permitir que o Enem aconteça esse ano porque a gente vai privilegiar um grupo que já é privilegiado na sociedade. O Enem ele tem que ser de acesso amplo para todos os jovens brasileiros. Nesse sentido, eu peço então que a gente compartilhe esse vídeo, a gente vai ter que fazer muita pressão no judiciário, enfim, denunciando essa estratégia do governo. E, enfim, caso a gente não consiga, mas eu acho que a gente tem que conseguir, não tem outra forma, que você que está aí me assistindo, ajude projetos, iniciativas de pré-vestibular
comunitário, cursos à distância sendo feitos para jovens em situações de vulnerabilidade. Tem muita iniciativa rolando no Brasil que a gente está pesquisando, dando uma olhada, de gente que está doando acesso à rede de dados para jovens que não têm acesso à rede de dados, seja comprando um chip, pagando um pacote de dados para esses jovens, viabilizando notebooks através de doação. Há uma rede hoje no Brasil se preparando através de vários pré-vestibulares comunitários para possibilitar que esses jovens possam estudar. Mas o prioritário é a gente impedir que o Enem aconteça. Não é justo, não é digno, é desumano, é imoral que esse governo quer fazer. Então vamos parar esse vídeo, curtir, compartilhar, passar para os seus amigos, que isso possa virar pauta dos nossos próximos debates. Eu sei que a gente está debatendo agora as mortes do coronavírus, está debatendo também as ameaças à democracia promovidas por esse governo absurdo, antidemocrático, enfim. Mas não pode deixar passar batidas as inscrições do Enem. Muitos jovens vão ser excluídos se nesse momento a gente permitir que essas inscrições continuem. A gente tem que, em primeiro lugar, permitir igualdade de acesso. É o mínimo que a gente pode fazer, já que a gente tem uma rede pública de ensino tão sucateada nesse nosso país. Temos que impedir o Enem esse ano, não ao Enem em 2020, galera. Valeu, obrigado.